A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 57 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos aí no nosso segundo dia da leitura do livro de Deuteronômio e a nossa porção diária hoje é do capítulo 3 até o capítulo 4, amém? Separe um tempinho, faça aí a sua leitura e a sua meditação, amém? Depois volte para o vídeo. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 4 de Deuteronômio e o verso de número 33, amém? E a palavra do Senhor diz assim: perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Amém? Bom, amados, como nós vimos, esse livro que Moisés vai escrever, que é o quinto livro, o último livro de Moisés, fora alguns salmos que foram escritos por ele, acreditamos, esse livro ele tem como nome Deuteronômio e ele significa uma segunda lei, seria uma repetição. Isso na tradução grega, né? Mas na tradição judaica não é bem essa a tradução, e sim essas são as palavras, certo? Então esse livro vai retratar orações, pregações, exortações de Moisés ao povo de Israel, que estava já à porta da terra prometida e se preparando para possuir, para tomar posse daquilo que Deus tinha preparado para eles. Ontem nós falamos sobre o capítulo 1 e 2, e hoje no capítulo 3, nós vemos que Deus continua falando como ele concedeu vitória sobre o rei Og, o rei de Bassã. E nós vimos que era um rei poderoso, um rei grande, e que Deus concedeu vitória para eles. Não foram pela própria força, pela própria capacidade, que o povo de Israel venceu esses reis, e este também agora. E depois nós vamos ver que Deus faz uma convocação para aqueles que já tinham herdado as suas terras, para que deixassem as suas terras e adentrassem a Canaã, para ajudarem os seus irmãos também a conquistarem os seus territórios. E depois nós vimos que Moisés, ainda no capítulo 3, vai fazer um pedido para Deus, para poder entrar na terra, para poder ver como era a terra que Deus tinha prometido aos filhos de Israel. Mas o Senhor não permite Moisés fazer isso. Muito pelo contrário, Deus disse para Moisés que ficou muito furioso com ele por causa do povo de Israel. Então Moisés não tem o privilégio de entrar na terra, mas ele contempla a terra de sobre o monte. Amém? Aí lá no capítulo 4, que nós acabamos de ler, Moisés vai começar a exortar o povo a se manter obediente ao nosso Deus, a se manter fiel ao nosso Deus. Primeiro, aos mandamentos, e segundo, a todas as maravilhas que Deus tinha feito, que diante de tudo aquilo que Deus tinha operado no meio deles, eles deviam a Deus fidelidade e deviam a Deus devoção, E o versículo que nós lemos, ele está no meio de uma declaração muito poderosa, porque aqui Moisés vai falar que o povo de Israel deveria adorar somente a Deus, porque não existia outro Deus, e ainda que existisse outro Deus, nenhum Deus seria igual ao nosso Senhor. Por que não? Porque primeiro, ele diz que o nosso Deus falou no meio do fogo, aleluia. Qual é o Deus? Quem é Deus, primeiro, dizendo, para que fale com o homem senão o nosso Senhor? E ainda que existisse algum Deus, nas histórias de todos os deuses, qual Deus falou no meio do fogo? Nenhum. E aqui Moisés está falando das maravilhas que ele operou lá no Monte Sinai, quando ele se manifestou no meio do fogo para o seu povo. E muito mais do que isso, Deus falou no meio do fogo e não consumiu os seus filhos, Isso mostra que o mesmo Deus que se manifesta por meio de sinais é o mesmo Deus que tem misericórdia daqueles que estão necessitados. Mas ao mesmo tempo, ele é um Deus de juízo. Ao mesmo tempo, ele é um Deus reto e severo,
Porque lá no verso 24 diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Ou seja, o nosso Deus, embora seja um Deus comunicativo, embora seja um Deus amoroso, como demonstra em todo o capítulo 4, ele também é um Deus justo. Ele não vai ficar agindo com injustiças. E sendo Deus justo, ele é como um fogo que consome todas as coisas. Então ninguém consegue estar diante desse Deus de uma forma injusta e pecaminosa. E é por isso que Deus está cobrando deste povo uma única adoração, que eles não se curvassem diante de outros deuses, que eles não adorassem outros deuses, que eles não fizessem imagens de esculturas, né? E que o Senhor, o nosso Deus, fosse o único centro e foco de adoração deles. Então Deus, nós podemos ver que ele é uma pessoa que quer exclusividade. Ele não aceita dividir a sua glória, a sua fama e seus aplausos com ninguém. E aqui nós podemos entender que Deus também está convidando esse povo a viver a teocracia, aonde Deus vai ser o governador, o rei e o juiz deles. Eles não precisam de um homem no centro para que os governasse, e sim eles precisavam que Deus estivesse no centro para que o Senhor os governasse. Porém, como nós podemos já imaginar, esse povo não vai se manter assim fiel por muito tempo. Porém, nesse pequeno período de tempo, esse povo se levanta para ser fiel e temente a Deus. Então eu queria destacar aqui alguns pontos interessantes sobre essa meditação. No verso 33, pergunta se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Primeiro ponto, não existe outros deuses, só existe o nosso Deus. Segundo ponto, esse único Deus ainda é um Deus que se comunica, mesmo não precisando. Terceiro ponto, o mesmo Deus que se comunica, ele é o mesmo Deus que tem misericórdia, certo? Então Deus que fala comigo, ele tem misericórdia de mim, ele se compadece de mim. Embora pudesse me consumir no calor da sua ira, ele prefere sempre me dar uma nova oportunidade. Então eu queria destacar esses 3 pontos. Ele é o único Deus verdadeiro, esse único Deus verdadeiro se comunica, e esse Deus verdadeiro que se comunica tem misericórdia do ser humano. E o último ponto é que esse Deus, embora seja um Deus que se comunica, embora seja um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, ele também é um fogo consumidor, ou seja, ele não aceita que ninguém rompe ou manche ou defraude a sua glória ou o seu nome. Amém? Que nessa manhã essa palavra possa penetrar nos nossos corações, e assim como o povo de Israel teve que inculcar isso em suas mentes, assim como o povo de Israel teve que guardar isso no coração e não se esquecer que o nosso Deus merece exclusividade, que assim venhamos ser nós também nessa manhã, que nós venhamos render a Deus exclusividade e entender que Ele sempre tem o melhor preparado para nós. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e nessa manhã eu quero orar juntamente com você. Se você tem uma causa especial, impossível, para apresentar juntamente com os nossos irmãos, esta é a sua oportunidade, a sua hora. Ore comigo, por favor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu favor. Senhor, a palavra que nós lemos hoje continua exortando o povo a não se desanimar na caminhada, a não se esmorecer no meio das dificuldades. Esse povo está se preparando, Senhor, para caminhar sem Moisés, que seria o ponto de referência da fidelidade deles. O Senhor falava com Moisés, Moisés lhes replicava a palavra. Mas agora o Senhor vai levantar outros homens, agora o Senhor vai levantar novas pessoas para continuar o serviço. E uma delas é Josué, Senhor. Senhor, ó Pai eterno, mas mesmo levantando outras pessoas, o Senhor vai usar o seu filho para alertar esse povo, para nunca trocar em adoração do seu Deus. O Senhor vai alertar esse povo a nunca deixarem de obedecer a Deus,
Caso contrário, esse tempo de prosperidade, de bênçãos e de vitórias sobre essa nação iria passar, Senhor, e eles iriam pagar um preço caro pelo pecado. Senhor, que não seja diferente nas nossas vidas, que nós venhamos te honrar, que nós venhamos te glorificar, que nós venhamos te bendizer e que principalmente, Senhor, nós venhamos nos manter obedientes e tementes ao teu santo nome, para que, Senhor, ó Pai, fazendo assim, nós possamos desfrutar do melhor daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem coisas grandiosas ainda para revelar e fazer sobre nós. Então nos abençoe, Senhor, nos dando a graça de reconhecermos que Tu és o único Deus, que o Senhor ainda se comunica com o homem e que o Deus que se comunica com o homem ama a santidade, mas manifesta também a sua misericórdia. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amados, se você tem gostado desse trabalho, se você tem gostado desse projeto, deixa aí o seu like, compartilha com alguém, né? Se inscreva no canal se você não está inscrito e ative o sininho aí. E aí todas as manhãs você terá um devocional aplicativo para a sua vida. Amém? Fique com Deus e uma ótima segunda-feira para você e sua casa.